Boa noite, doutor Fernando. Boa noite sim. Há uma questão, doutor, gostaria que o doutor respondesse essa mesma questão. Doutor acha que a morte é um descanso? Realmente, no meu ponto de vista, e baseando-se nas escrituras sagradas, eu creio que a morte é um descanso, porque a presença da morte é a ausência da vida, ok? A presença da morte é a ausência da noção, é a ausência do raciocínio na vida do ser humano. Vocês perceberam, não é? Então, se essa pessoa, quando estava debaixo dos céus, vivia em conformidade às escrituras sagradas, quando ele morre, o seu corpo estará na terra, mas a sua alma irá para os céus. Então a morte é um descanso. Ok, nesse caso significa que o doutor está falando de uma forma particularizada, não de forma geral. Claramente. Significa que as pessoas que afirmam que normalmente quando alguém morre, ele sempre tem aquela tendência de colocar no retrato fotográfico dizendo que a sua alma descansa em paz, quer seja ímpio como cristão, eles não fazem essa separação. Significa que eles estão errados quando Sim, digamos que essas pessoas estão erradas porque quando eles observam, não é, um dos seus parentes ou um membro dos seus parentes morto, sabendo que esta mesma pessoa está morta, usando para com ele de caridade, não ser brutal para com ele, então as pessoas dizem que a sua alma descansa em paz. Mas se nós olharmos também o passado desta pessoa, enquanto ele estava debaixo dos céus, tantas coisas que ele evidenciava eram coisas contra as escrituras sagradas e que nos garante que realmente esta pessoa está a pagar, né, devido aos seus atos no inferno. Ok, mais uma questão, doutor Fernando, permita-me só. O doutor acha, como cristão, o doutor acha mais vantajoso a vida ou a morte atualmente, olhando para o mundo, como é que o mundo está atualmente? Qual será a proposta que o doutor escolheria entre a morte e a vida? Ok, bem, para aquelas pessoas que têm o Espírito Santo, que confiam em Deus, a morte para eles, olhando segundo as Escrituras Sagradas, é um elemento muito simples, porque eles têm certeza, têm fé em Jesus Cristo, se morrerem, eles alcançarão a vida eterna. Agora, para aquelas pessoas que encontram-se ausentes de Deus, realmente a morte para eles é algo muito, muito triste, porque a morte os surpreende no momento que eles estão despreparados e essas pessoas não acabam por enxergar a realidade que eles não acreditavam enquanto estavam em vida. Eles enxergam toda essa realidade lá no inferno, o sofrimento, e eu acredito, segundo a Bíblia, que eles lá pensam, quem me dera se eu saísse daqui, quem me dera se eu voltasse novamente no local na qual eu já estava, porque temos o exemplo aí do Lázaro e do rico, o sofrimento que ele viu no inferno. Então, resumindo, a morte tem vantagem para aqueles que são cristãos e tem desvantagem para aquelas pessoas que não são cristãos, porque o salário do pecado é a morte. Okay. Sim, só mais última pergunta, doutor Fernando. A Bíblia mostra de vários homens de Deus, né, que quando estão no momento de aflição, ou seja, um dos exemplos concretos é o rei Ezequias, quando lhe foi profetizado que ele iria de morrer, ele rogou para que não morresse. Okay. Sim, rogou a Deus para que não morresse. Há outros homens também que pediram a morte, como por exemplo o profeta Elias, ele estava a pedir a morte. Sim, estava a pedir a morte para que Deus tirasse a vida porque a perseguição era tanto na sua vida. Sim, ele parece dois fatos aqui opostos. Sim, eu gostaria de saber da parte do doutor, nesse exato momento, qual é a escolha do doutor? Caso haja uma circunstância, o doutor preferiria, na qualidade de cristão, se acontece uma circunstância, preferir que Deus deixasse a viver mais um tempo na terra, ou o doutor acha que se houver uma circunstância, o doutor escolheria para partir já para ir para a eternidade? Ok, bem, a tua pergunta é uma pergunta realmente muito pertinente, razão pela qual devemos respondê-la de forma cuidadosa, cautelosa e baseando-se nas Escrituras Sagradas. Bem, aquele mesmo homem que pediu a morte, você sabe muito bem se que és leitor das Escrituras Sagradas, ele conhecia quem é Deus e sabia qual é a importância da presença de Deus na vida dele. Ele sabia que o cristão
cristianismo, ele sabia que a doutrina de Deus é uma doutrina boa, é uma doutrina que transforma a vida do homem. Agora, no meu caso, eu entregaria tudo na mão de Deus, né? É uma pergunta que eu não posso te responder, né? Incluindo já a minha pessoa aqui, porque só Deus sabe as coisas que acontecem no futuro. Exatamente, se eu dar-te a conhecer que eu escolheria já a morte e talvez no futuro eu não faria isso, seria complicado. Com certeza. Como já dei-te a conhecer, repito novamente que a morte é um elemento muito simples para aquelas pessoas que têm Deus, porque toda pessoa que tem fé, a fé é um elemento que não recua, não teme. Então, a morte para os cristãos é algo muito simples, porque eles estão conscientes dos atos que eles fazem e sabem que irão nos céus, não pelos seus atos, mas pela graça de Deus em Jesus Cristo, pela graça de Deus em Jesus Cristo, e enquanto temos o privilégio, devemos efetuar aquilo que é correto. Muito obrigado, Dr. Fernando. Ok? Tá, muito obrigado, Teodoro.